Vamos abrir, irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vamos ler o verso 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vou ler novamente. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Amém? Glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença uma vez mais, Pai. E eu me anulo neste momento, ó Deus, e te peço, Pai, que o Senhor venha usar-me nesta noite com autoridade, com poder, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Que tudo aquilo, ó Deus, que precisamos o Senhor nos conceda nesta noite através da Tua palavra, Pai. Que o Senhor use a minha vida, Pai, falando comigo, falando com cada filho Teu presente, Pai. Te peço que alcances também, ó Deus, aqueles que estão assistindo através da internet, Pai. Que eles também possam receber a Tua palavra nesta noite nos seus corações. Pai, eu oro e te agradeço no nome santo e bendito do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Os dias estão passando e nós estamos vivendo dias corridos, dias onde nós levantamos, o dia clareia e já escurece, logo nos deitamos novamente e vivemos nesse ciclo, nessa roda, correndo em busca de algo, e temos muitas vezes nos ansiados por ver realizado algum desejo, ver realizado algum projeto, e temos até muitas vezes nos esquecidos de que nós não somos nada. Nós não temos poder algum sobre nós, porque nós não sabemos se vamos chegar a ter o privilégio de ver concretizado o nosso sonho, o nosso desejo. Mas o que importa é que nós estamos nessa busca incessante, nos esquecendo de lançar sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de cada situação, de cada momento, de cada um de nós. Muitas vezes nós temos que realizar determinado trabalho, determinado planejado que fizemos, e não sabemos como dar início, como dar sequência, como começar esse trabalho para que ele venha a andar, porque muitas vezes nós precisamos só de um começo. E assim que iniciamos aquele projeto, as coisas começam a fluir e nós vamos melhorando e vamos andando, e quando nós vemos, está pronto. E nós olhamos e não entendemos, mas nós devemos saber que não fomos nós, mas foi Ele, o nosso Deus, que nos sustentou, que esteve conosco e que nos fez realizar aquela obra, aquele projeto, aquilo que nós estávamos ansiando. Por isso eu digo para você nesta noite, não esteja ansioso por coisa alguma. Lance essa ansiedade no Senhor. Aguarda no tempo dele que vai ser feito. No tempo do Senhor você vai ver
realizar na tua vida isto que você está buscando hoje. Não esteja ansioso, porque a ansiedade, ela não nos leva a lugar nenhum. Tanto é que o Senhor diz: lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. E nós vemos, irmãos, que o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele faz, e tudo que Ele faz perfeito. Nós vemos na palavra que nós acabamos de ler que o Senhor, Ele estava percorrendo toda a Galileia, e Ele ensinou na sinagoga, Ele pregou o evangelho do reino, Ele curou todas as enfermidades e moléstias que estavam entre o povo. E a fama do Senhor Jesus, ela correu, e a multidão afluiu para onde o Senhor Jesus estava. E as pessoas começaram a levar os enfermos, os paralíticos, todos aqueles que tinham qualquer tipo de moléstia, até o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus viu aquela multidão, e Ele estava próximo a uma montanha, e Ele subiu naquela montanha, e ali Ele se assentou, e junto dele vieram os discípulos, que também se assentaram ao lado do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele curou muitos, quando Ele estava passando ali pela Galileia. Ele ensinou na sinagoga, sim, mas foi um ensino que nós podemos até imaginar que um ensino para o momento, mas que Ele sabia que aquela multidão que estava vindo porque eles tinham tomado conhecimento do que Ele havia feito. Tanto é que eles estavam levando os enfermos, os doentes, os paralíticos, para que Jesus curasse. Então Jesus, antes de curar aqueles que afluíram para aquele lugar onde Ele estava, Ele antes começou a ensinar. Ele começou a ministrar a palavra, e daí surgiu-se então o sermão da montanha, o grande sermão do monte, porque o Senhor Jesus, Ele estava pregando para uma grande multidão ali, e o Senhor Jesus, Ele poderia perfeitamente ter curado como Ele fez anteriormente e dispensado a multidão, mas Ele estaria dispensando eles vazios. E o Senhor queria que eles soubessem da onde estava vindo aquela autoridade, aquele poder, para que eles fossem libertos daquelas enfermidades, para que eles fossem libertos de todos os males. E o Senhor Jesus, dentro deste sermão, o Senhor olhou e disse: vós sois o sal da terra. Olha, irmãos, que grande privilégio que nós estamos tendo. Eu gostaria de ouvir um glória da igreja, irmãos. Vós sois o sal da terra. O Senhor Jesus, Ele não está dizendo ore para que você possa talvez receber poder para ser o sal, não, mas Ele está afirmando, vós sois, Ele está dizendo que você é, Ele está te dando essa autoridade, Ele está te dando este poder nas tuas mãos, para que você seja o sal. Agora você sabe qual é a importância do sal? Quem consegue comer uma comida sem sal é ruim demais, irmãos. Não tem gosto, não tem sabor. O sal, ele dá sabor, ele dá qualidade para os alimentos. E o Senhor está dizendo que você é este sal, que você é este que Ele está indicando, que é este que você é este que Ele está dando autoridade para você ser diferente aonde você estiver.
Porque você pega um alimento sem sal, não tem gosto nenhum, mas quando você coloca o sal nele, ele passa a ter sabor, ele passa a ter algo diferente. E assim é conosco. Assim, irmão, aonde você chegar, você tem que ser diferente. Você tem que fazer a diferença aonde você chegar, porque você é um escolhido. Você não foi simplesmente chamado para ficar sentado no banco. O Senhor está dizendo que o sal dentro do saleiro, ele não serve para nada. O sal tem que sair do saleiro, ou seja, você tem que sair fora da igreja, porque aqui dentro é fácil você evangelizar. Aqui dentro é fácil você falar do amor de Deus, mas você tem que falar lá fora. Você tem que falar na tua casa. Você tem que falar no teu trabalho. Você tem que falar na rua. Você tem que falar para os teus amigos. Aonde você estiver, você tem que abrir a tua boca e falar. Porque o Senhor disse para nós, lá no livro de Marcos, capítulo 16, versos 15. Ide. O Senhor te chamou, irmão, para o ide. Não para ficar parado. Porque o sal parado, ele saniliza. O sal parado, ele torna infértil o solo. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer que você fique parado, não. O Senhor quer que você abra a tua boca. O Senhor quer que você comente dentro da tua casa o que você ouviu aqui hoje. O Senhor quer que você comente no teu trabalho o que você ouviu aqui hoje. O Senhor quer que você comente na escola, na faculdade, onde você estiver, o que você ouviu dentro da casa do Senhor hoje, porque Ele sabe, irmãos, que se você não falar, o inimigo vai usar outro para falar. E o Senhor diz para nós, aonde está os da tua casa? Onde estão os teus? Eles poderiam estar aqui conosco. Estão aonde, irmãos? Você sabe? O que estão fazendo neste momento, você sabe? Se o Senhor voltar agora na vida de cada um deles, o que será deles? E você não será tido por inocente, porque você sabe qual é a tua obrigação. Você tem que chamar a realidade. Você tem que falar com todas as letras para os da tua casa primeiramente, porque o nosso ministério começa dentro da nossa casa. Nós temos que ser luz dentro da nossa casa. Nós temos que brilhar dentro da nossa casa primeiramente e depois lá fora. Mas nós temos, irmãos, que ser firmes diante deste chamado do Senhor. O Senhor disse para nós, ide pelo mundo todo e anunciai a minha palavra a toda a criatura. Todo aquele que ouvir, crer, for batizado, será salvo. Aquele que não crer será condenado. E nós somos responsáveis, irmãos, porque o Senhor, olha aqui, ó, Ele não dá poder para esbanjar. Ele não chama covardes para trabalhar na sua seara. Ele não chama os medrosos para trabalhar na sua seara, porque nós vimos perfeitamente, lá no livro de Juízes, capítulo 6, quando o Senhor falou para Gideão, separa e manda voltar para casa os covardes e os medrosos. De 32, mais da metade voltou 20.000 homens. Esses o Senhor não quer do lado dele. O Senhor quer homens dispostos a lutar. O Senhor quer homens dispostos a trabalhar, a lançar a mão no arado e não ficar parado. Não importa a condição que você esteja, não importa se o sol está quente, não importa se está chovendo, não importa qual é o tempo ou como ele está, mas o Senhor está com você. E se o Senhor te chamou, meu irmão, Ele te capacita para este momento. O Senhor, Ele chama você. E Ele diz que você é o sal desta terra. Então faça a diferença.
onde você for, em qualquer lugar, em qualquer situação, se você não sabe o que falar, diz simplesmente: Jesus te ama. Jesus Cristo te salvou. Lança a semente e o Senhor vai continuar trabalhando. Agora, irmãos, é um grande privilégio saber que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos concedeu essa autoridade, que o Senhor confiou em nós, dizendo que nós somos este sal que a terra está precisando. Nós temos que brilhar, nós temos que ser, irmãos, para o mundo, como uma ilha no meio de um mar de lama, de pecados, que nós temos que ser esta fonte de escape, esta base sólida, para que as pessoas possam alcançar esta ilha e se refugiar ali em Cristo, porque você está sendo um instrumento nas mãos de Deus. Agora é muito triste, irmãos, a parte B desse versículo. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Irmãos, o sal insípido, ele perdeu o sabor. Ele perdeu o sabor. Ele não serve mais para nada. Assim é aquele que entra na casa do Senhor hoje e ouve uma palavra, mas não põe em prática. Amanhã ele não volta na igreja. Ele vai para outros lugares onde desagrada a Deus. Ele vai fazer outras coisas que desagradam o Espírito Santo. E a palavra diz que para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. É muito triste, irmãos, porque nós sabemos que o fim se aproxima. E o Senhor Jesus, Ele vai separar, sim, o que é joio do trigo. E quando você chegar na presença do Senhor, você que está como este sal sem sabor, e dizer para Ele: Senhor, eu estive na Tua casa. O Senhor vai dizer: aparta-te de mim, não sei quem Tu és. Você vai dizer: mas Senhor, eu orei dentro da Tua casa. Senhor, eu cheguei até chorar, comovido com a Tua palavra. Ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu não sei quem Tu és. Porque você não serviu para andar na presença do Senhor. E quantos não são aqueles que se comovem quando ouve a palavra cai no seu coração, ele recebe de bom grado, chega até comentar com os seus que a palavra foi realmente usada pelo Senhor, que a palavra foi realmente vinda direto do trono do Senhor para o coração dele, para o coração dela. Mas foi momentâneo, passou, porque aquela semente ela não frutificou. E não frutificou por quê? Porque ali havia aquele sal insípido, aquele sal que infertiliza o solo, e a semente não pode germinar, a semente não vem brotar. Mas o Senhor está nos chamando nesta noite, irmãos. Ele está dizendo para nós: não tenha cuidado de vós, de você cuido eu, mas cuida dos da minha casa. Leva a minha palavra para este mundo que está corrompido, para este mundo que está cheio de engano, cheio da corrupção, cheio de maledicência. Este mundo que está faltando trabalhadores na seara para levar a palavra, para lançar a semente lá fora.
Seja assim, irmão, como o sal. Leve sabor. Leva sabor. Leva alegria. Leva, irmãos, para dentro dos lares aquilo que está faltando. Quantos lares hoje estão em ruínas? Quantos lares estão sendo desfeitos? Porque está faltando sal, está faltando sabor, está faltando qualidade, e você está negligenciando este momento. Você pode ser, sim, aquele que irá levar a alegria para dentro desses lares. Você conhece famílias que estão necessitadas. Você conhece pessoas que estão jogadas, pessoas que um dia tiveram na presença do Pai, mas que hoje estão vivendo como pródigo, estão vivendo jogado, estão vivendo comendo lavagem. E você pode levar novamente a alegria para esta vida. Você pode chegar perfeitamente e dizer para esta pessoa, para esta família, que o Senhor Jesus os ama muito, que o Senhor Jesus tem um alimento puro, um alimento de melhor qualidade para ofertar para eles, que o Senhor Jesus diz para nós, assim como Ele fez através desse sermão. Ele não deu a cura, Ele não deu a libertação, Ele não deu pão cotidiano, mas deu o pão descido do céu. Ele deu o pão que sustenta, o pão que alimenta, o pão que dá vida, não o pão que perece. Muitos estão vivendo desta forma, muitos estão se alimentando do pão que perece, muitos estão deixando o verdadeiro pão para ir em busca de algo que não traz satisfação, que não traz qualidade de vida na presença do Senhor. E o nosso Deus, irmãos, nesta noite Ele está falando para nós. Ele está dizendo que nós temos que nos esforçarmos, porque Ele está olhando para nós e Ele nos escolheu. Ele não chamou qualquer um, mas Ele chamou a você, Ele chamou a mim, Ele chamou a nós. Um dia nós também andamos nessa situação. Um dia nós também precisamos de alguém que chegasse com o sal e colocasse nas nossas vidas. Irmãos, eu olho para esta palavra e me lembro das qualidades do sal. E eu lembro que o sal, na antiguidade, ele era usado, irmãos, para conservar os alimentos, para que eles não deteriorassem. E assim, irmãos, eu vejo nos dias de hoje, que quando nós entramos com o sal, aquele que está para se perder, ele é conservado, ele não vai se perder. Assim, irmãos, como quando nós temos uma ferida e colocamos o sal nela, ele vai arder, mas ele vai curar, ele vai cicatrizar. Assim é aquele que está perdido. Se nós nos aproximarmos dele, se nós levarmos a palavra até ele, ele vai se arrepender, ele vai voltar atrás, ele vai pedir perdão a Deus, e você, meu irmão, vai ser esse instrumento usado para que esta vida não se perca, para que essa vida não pereça, não vá parar no fogo do inferno.
Deus, Ele nos chama hoje, irmãos. Então vamos ouvir a voz do Pai. Vamos ser determinados, vamos ser ousados. Não vamos nos preocupar com o que irá acontecer. Eu disse agora, no início desta mensagem, tem a pessoa lá, mas eu não sei como ela vai me receber. Lança a ansiedade sobre o Senhor e vai. Vai na tua fé, vai nesta força, o Senhor disse para Gideão. Vai nesta fé, vai nesta força, o Senhor vai com você. Você não vai estar sozinho. Eu não sei o que falar, abre a tua boca e o Senhor vai te usar. O Senhor vai falar através da tua boca. Não se preocupe, porque não é você quem vai convencer o homem do pecado, mas é Deus, é o Espírito Santo quem nos convence. É Ele quem nos traz a clara, é Ele quem mostra, revela os nossos pecados, e é Ele que nós devemos pedir perdão, e é Ele que nós devemos, na presença dEle, nos colocarmos e nos arrependermos. O Senhor nesta noite, Ele te trouxe aqui, meu irmão, para te cobrar essa posição. O Senhor trouxe aqui para mostrar para você que você pode sim ser feliz, que você pode sim ter um lar abençoado, que você pode ser uma pessoa muito mais do que abençoada, se você fizer o que o Senhor está dizendo. Seja ousado dentro do seu lar, seja ousado no seu trabalho, seja ousado na faculdade, seja ousado na rua, seja ousado aonde você estiver, mesmo que seja numa fila do banco. Bom dia não. A paz do Senhor. Mas não é meu irmão, a paz do Senhor. Porque se não tiver com paz, a paz voltará para você. Mas ele vai receber aquele impacto no coração dele. Porque o Senhor vai te guiar à pessoa certa. O Senhor sabe a quem ele vai te levar para que você o abençoe. Tem muitos lares, irmãos, que estão com a lamparina apagada e precisa voltar a brilhar a luz dentro desses lares. A luz do Senhor precisa voltar a brilhar dentro desses lares, porque o Senhor Jesus está muito triste. O Senhor Jesus tem visto o que cada um tem feito. O Senhor sabe como você tem se prostrado diante dele. O Senhor sabe o quanto você tem clamado, sim, mas o Senhor tem visto também que em muitos casos está faltando empenho. Muitos casos as pessoas estão deixando, como diz o velho ditado, deixando rolar, deixando a água passar por debaixo da ponte. E não é assim, irmãos. Tudo isso um dia vai ter fim. E isso está muito próximo. E todos nós vamos ter que chegar diante do trono do Senhor. Todos nós teremos que ter um encontro com Ele no final. E Ele vai cobrar de cada um de nós aquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos. O Senhor, Ele não vai tirar a pedra, mas Ele pede para que você tire a pedra. Porque isso você pode fazer. O que você pode fazer é falar do amor de Deus para os seus amigos, para os seus companheiros de trabalho, para os seus familiares. Não importa se é esposo, se é esposa, se é irmão, se é irmã, se é filho, se é filha, se é neto, se é neto. Não importa o grau de parentesco, mas é da tua família. Eu digo, irmãos, que muitas vezes eu participei de festas de aniversário. Ali rolava solto um churrasquinho. Não havia muita bebida, mas tinha também. Eu já não bebia, e muitos que estavam comigo também não bebiam, mas alguns bebiam. E não era na minha casa, era na casa deles. Tanto é que muito pouco eu participo desses encontros. Porque eu não quero
me tornar uma pessoa mais chata do que eu já sou, porque eu vou falar para a pessoa. Então, nesses encontros, quantas vezes eu tive a oportunidade de falar de Deus para essas pessoas e eu não falei. Ali fala-se de tudo menos de Deus. Ali rola solto piadas. Ali rola solto fofocas. Mas não se ouve falar uma palavra sobre o poder do Deus que nós servimos. E muitas vezes, irmãos, eu saí desses lugares e depois chateado por ter visto que eu perdi a oportunidade e eu me acovardei. Então, muito pouco eu participo, porque se eu participar, pode estar certo, não vão me convidar novamente, porque eu vou falar que se continuarem vivendo da forma com que estão vivendo, eles vão direto para o inferno. E não vão gostar de ouvir isso. Porque ninguém gosta de ouvir falar do erro seu. Você gosta de falar dos outros, mas não gosta de ouvir que falem dos seus. Então, irmãos, nós estamos vivendo momentos finais. E o Senhor vai nos cobrar, quando nós chegarmos diante dele, o que você fez, o que você deveria ter feito e não fez, o que você puder, que o Senhor te colocar, faça. Então, a partir de hoje, irmãos, não perca a oportunidade. Pode a pessoa perder a amizade com você, pode a pessoa ficar brava, não importa. O que importa é que o Senhor se alegrará da sua atitude, porque para isso Ele te chamou, para que você faça a diferença aonde você estiver. Aonde o Senhor te colocar, você faça a diferença, porque é assim que acontece. Aonde o sal chegar, ele transforma tudo, ele muda todas as coisas. Então seja você um sal também, seja você um transformador, fazendo aquilo que o Senhor Jesus tem mandado. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor.